Oi, gente! Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. No vídeo de hoje eu trouxe algumas curiosidades sobre a França e eu espero muito que gostem. Não se esqueçam de deixar o like para me ajudar e de se inscrever aqui no canal, caso ainda não seja inscrito ou inscrita. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. A primeira curiosidade é que a França é o país que recebe o maior número de visitantes em todo o mundo. E essa não é uma curiosidade tão surpreendente assim, já que no país tem vários pontos turísticos que são famosíssimos, como a Torre Eiffel e a Catedral de Notre Dame. A próxima curiosidade é que o famoso pão francês não existe na França. Para nós brasileiros, o pão francês é um dos símbolos do país, só que muitas pessoas acreditam que pelo nome ele é originário da França, só que, apesar do nome, ele não existe lá, até porque a receita desse pão é brasileira. Isso mesmo, o pão francês é uma criação brasileira que foi desenvolvida no século XX. O objetivo dela era fazer uma imitação dos pães franceses, só que, se você parar para analisar bem, não tem qualquer semelhança. Eu não tinha conhecimento dessa próxima curiosidade e achei um máximo. Os supermercados na França são proibidos de jogar alimentos fora. Desde o ano de 2016, há uma lei que impede que os supermercados no país joguem fora os alimentos que estejam com a data de validade próxima. Caso sejam flagrados desobedecendo essa lei, o estabelecimento pode receber uma multa de 75 mil euros e, dependendo do caso, pode ocorrer a prisão também. A ideia por trás dessa lei é que os supermercados façam doações desses produtos para bancos de alimentos ou para instituições de caridade, para assim diminuir o nível de desperdício do país. Isso daqui é simplesmente revolucionário. De verdade, eu não sei por que outros países ainda não aderiram a isso, sabe? É uma lei que faria muita diferença aqui no Brasil. A próxima curiosidade é que o consumo de queijos na França é muito alto. O queijo é considerado quase como um patrimônio da cultura francesa, já que apenas no país há mais de 1000 tipos desse alimento. Aliás, o queijo é um dos alimentos mais importados pela França, sendo 1 bilhão de toneladas ao ano. Os franceses fazem consumo de queijo sempre depois de cada refeição principal. Então é como se fosse uma sobremesa para eles, sabe? O queijo sempre acompanha um pão, que é usado para fazer a famosa limpeza do prato, que é um hábito muito comum da cultura dos franceses. Já entrando em outra curiosidade, as sobremesas feitas pelos franceses não são doces como as brasileiras. Elas tendem a ser mais sofisticadas, digamos assim, e contam com menos açúcar e agradam mais aos paladares diversos. Sobre isso, eu já vi vários vídeos de pessoas experimentando os doces brasileiros e a maioria sempre tem a mesma reação, que é achar muito doce. Eu sei, gente, é um doce, obviamente, só que o padrão lá fora é bem diferente daqui, sabe? Lá geralmente eles não pesam muito a mão no açúcar. Isso de um modo geral, tá? Não só na França. Pelo menos foi o que eu assisti até hoje. Mas
eles acham os doces bem enjoativos. Nós já estamos acostumados, né? Quanto mais doce, melhor. Pelo menos pra mim. Mas é isso. Outra curiosidade é que, além do queijo, outro produto que é praticamente um patrimônio cultural é o vinho. Aqui no Brasil, nós temos o costume de beber vinho apenas em ocasiões mais especiais, em um jantar, alguma coisa desse tipo. Só que os franceses tomam vinho no horário de almoço, alguns em reuniões de negócios durante a tarde e, é claro, de noite também. É comum que todo francês tenha em sua casa pelo menos uma garrafa de vinho, para que assim possa apreciar a bebida a qualquer momento. Eu não sou uma pessoa que gosta de bebidas alcoólicas, mas eu gosto de vinho bastante. Eu acho muito bom. A próxima curiosidade é que a França é um país onde muitas invenções foram criadas, como a bicicleta, que surgiu com a criação de um sistema de pedais, o cinematógrafo, que foi o precursor do cinema atual, o famoso champanhe, que eu também gosto muito, muito, as latas de alimentos, as rotatórias, os aparelhos de secar cabelo e o balão de ar quente. Outra curiosidade é que as rádios precisam tocar uma cota de música francesa. O que acontece é que eles buscam valorizar a sua própria cultura, e isso surgiu como uma forma de evitar a invasão das músicas em inglês nas rádios do país. E aí, com isso, cada rádio do país precisa tocar no mínimo 35% das músicas que sejam de artistas franceses. Dando uma pesquisada aqui, eu percebi que eles valorizam muito a própria cultura, tanto sobre a questão de arquiteturas, os museus de lá, sabe? Eles valorizam muito a própria história, os costumes, a culinária. Isso é algo bem interessante, porque, querendo ou não, alguns países sofrem tantas influências uns dos outros que vão perdendo a sua própria essência, sabe? Então essa coisa de valorizar o seu país, os seus costumes, é algo bem bacana. Ainda sobre essa valorização, o francês está entre os idiomas mais falados do mundo. É a língua oficial de 29 países e outros 17 territórios. Além disso, ela conta com um total de 321 milhões de falantes entre os nativos e os de segunda língua. Desta forma, ela é a quinta língua mais utilizada no mundo. Então, eles realmente valorizam a sua própria língua e também estão sempre instigando as pessoas a falarem ela. É aquilo que eu disse da valorização que eles têm do próprio país. E isso vai para vários âmbitos, como a questão da natureza também. Eles valorizam muito coisas artesanais que são produzidas no próprio país. Então, realmente, é uma cultura bem legal de se conhecer. Agora, indo para um assunto que eu também gosto muito, muito, é que o Museu do Louvre, em Paris, é o maior museu de arte do mundo. Ele é tão grande que, se você passar apenas 30 segundos observando cada obra dele, levaria 200 dias para percorrer todas as galerias. O acervo guarda obras famosíssimas como a Mona Lisa, a Vênus de Milo e outras peças. O próprio museu fica em um edifício considerado uma obra-prima arquitetônica, com sua famosa pirâmide de vidro. Toda vez que eu vejo algum vídeo desse museu, os meus olhos brilham, porque é simplesmente uma das coisas mais lindas que eu já vi em toda a minha vida.
De verdade, eu não aceito morrer sem conhecer esse museu primeiro. A próxima curiosidade é que deixar uma baguete virada para baixo dá azar. Isso é o que os franceses acreditam. A França também tem as suas superstições, e deixar o famoso pão baguete de cabeça para baixo é um sinal de má sorte. Acredita-se que essa crença surgiu lá na Idade Média. Padeiros franceses ofereciam pão de graça aos carrascos responsáveis pelas execuções públicas, colocando a baguete de cabeça para baixo para sinalizar que aquele pão era destinado a eles. Com o passar dos anos, essa ação foi ganhando conotação negativa e foi associada ao azar. A próxima curiosidade honra o seu título da criação das rotatórias. A França é o país que mais tem rotatórias do mundo. Estima-se que existam mais de 30 mil delas em todo o território. Eu já sabia dessa próxima curiosidade, mas talvez gere um pouco de estranheza em quem não sabe. Alguns cemitérios da França são pontos turísticos. Nem todos, mas muitos cemitérios franceses são frequentados por turistas e moradores para passeios e até piqueniques. Um exemplo disso é que o cemitério mais famoso do mundo está localizado na França, o Père Lachaise. Ele é famoso por abrigar monumentos históricos, esculturas, muitas áreas verdes e pelas celebridades históricas que repousam lá. A próxima curiosidade é que a elegância e o estilo são muito marcantes na França. Paris é considerada a capital mundial da moda e os franceses são conhecidos por sua elegância e bom gosto. Eles valorizam a qualidade, preferem peças de vestuário clássicas e atemporais e têm um talento inato para criar combinações sofisticadas e estilosas. De fato, gente, se vocês pegarem aqueles vídeos do tipo o que as pessoas estão usando nas ruas da França hoje, é tudo muito lindo e realmente atemporal. A próxima curiosidade é que a França é o maior país da União Europeia. Ela conta com uma área total de 551.695 km². Ela tem um apelido geográfico que é hexágono e recebeu ele devido ao seu contorno lembrar essa forma geométrica. A última curiosidade é que a França faz fronteira com o Brasil. Isso mesmo, você não ouviu errado. Eu vou explicar. Bom, isso acontece porque parte do território francês está localizado aqui na América do Sul. Ao contrário do que muitos pensam, a Guiana Francesa é um território integrante da França e não uma colônia ou algo parecido. Sendo assim, a região tem o mesmo status de qualquer outra localidade situada na França continental. Inclusive, a moeda vigente da Guiana Francesa é o euro. E quando você entra no território, se depara com placas que indicam que o local é parte da União Europeia. E tem mais. A fronteira com o Brasil é a maior da França com algum país vizinho. Então, só para contextualizar, não estou falando da Europa, mas sim da Guiana Francesa. Ela é um departamento ultramarino da França que fica do ladinho do estado do Amapá, uma fronteira de mais de 700 quilômetros. Bom, gente, essas foram as curiosidades. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Beijinhos e até o próximo vídeo.